Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Está aqui em Timóteo, capítulo 2. Eu estava aqui de manhã lendo a palavra e me veio um pensamento, né? Eu posso olhar para a minha roupa assim, ó, e ver se ela tem alguma mancha, se ela está adequada, se ela me veste bem, né? Mas isso é uma coisa que eu não tenho condições de fazer, de ver o meu rosto. Sim ou não? Se tiver aqui uma pontinha de alface no dente, não dá para eu ver. Se tiver lá no interior falava ramela, né, no olho. Se tiver uma ramelazinha assim no canto do olho, você também não vê. Você precisa do quê? De um espelho. Qual é o espelho da nossa alma, irmão? Qual é o espelho da nossa mente? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu estava meditando aqui, falei, Senhor, como é difícil para nós vermos as nossas falhas. Oi? Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2. Como é difícil, irmão, para o homem ver as suas próprias falhas. A Bíblia diz assim que às vezes nós olhamos e vemos o rosto de alguém, não é isso? E aí falamos, você está com o olho sujo, você está com o dente sujo, mas ele não consegue ver, né? Ele não consegue ver. Então muitas vezes nós olhamos para a frente e julgamos, né? Eu estava prestando muita atenção na palavra que Deus deu, né? Não suspeitar mal, quer dizer, a Bíblia diz que nós não podemos julgar o nosso irmão, mas a palavra de Deus, ela nos julga, e ela também é esse espelho. Mas se eu ouvir a palavra de Deus e não praticar, eu sou como um homem que olha o meu rosto no espelho, e quando eu viro as costas, eu já esqueci. Ontem eu estava com o cabelo todo para cima, assim, né? Estava fazendo um serviço, usei o chapéu, o cabelo estava todo para cima. Aí eu fui lá, lavei o rosto, passei a mão no cabelo e falei assim, quando eu for ali eu vou pentear. Aí quando eu estava na rua dirigindo, eu olhei no retrovisor e vi que o meu cabelo continuava tudo para cima. Eu esqueci, irmão. Saí dirigindo na rua com o cabelo tudo para cima, né? Assim são as nossas falhas, assim as nossas obras. Às vezes Deus nos alerta para algo. Na hora da palavra a gente até chora, a gente até entende. Quando a gente não vê o outro irmão, né? Às vezes a gente consegue ver em nós, mas quando a gente sai andando a gente esquece de tudo aquilo. Aqui em Timóteo, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele dizia, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E eu, quando estava lendo aqui, o Senhor me levou naquele texto ali, ó. Se os irmãos quiserem abrir, Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O que representa isso na vida, na nossa vida ou na vida de um obreiro, né? Dedicação total, contínua e voluntária a Deus.
Esse trabalho aqui tinha que ser feito com perfeição, né? O holocausto, tirando ali do cordeiro a pele dele, aquilo que era colocado para queimar tinha que queimar até o fim, quer dizer, total. O trabalho tinha que haver uma entrega total, e o trabalho tinha que ser contínuo. Quando a gente volta aqui para Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, você não tem condições de fazer sozinho, mas fortifica-te no Senhor. De você mesmo você não tem condições, mas se fortalece na graça que é em Cristo. Que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, e confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo falou assim: olha, essa obra, ela não pode ser feita pela metade. Essa obra não pode ser feita por qualquer uma pessoa, tem que ser pessoas escolhidas por Deus. Deus escolheu quem para fazer o sacrifício? Falou a Moisés que ele tinha chamado, e depois vai lá, chama o teu irmão Arão, eu vou colocar ele em uma posição muito importante, eu vou colocar ele como sacerdócio, mas ensina para ele, fala com ele as normas que eu espero dele, Logo em seguida nós vamos ver que os filhos dele praticam algo desagradável, fora da ordem, fora do alinhamento de Deus, e os dois morrem diante de Deus, diante do Senhor, os dois morrem. Hoje muitas vezes o obreiro, o chamado de Deus, às vezes não morre, e eu não sei, humanamente falando, se é bom ou se é ruim, porque se ele comete coisas erradas e não morre, ele continua fazendo coisas erradas, e aqueles que olham para ele, ou não entendem, ou vai fazer errado que nem ele faz. Mas ali no Velho Testamento, Deus fazia que se cumprisse imediatamente a sua vontade. Nós vamos ver isso numa das primeiras atitudes de Pedro, né? Quando Ananias e Safira chega diante dele, e induzindo o erro, o Espírito de Deus matou aquelas duas pessoas. Então Paulo vai dizer assim: olha, que os homens a quem for entregue a obra para ser feita, precisa ser homens que estejam prontos a fazer conforme a palavra de Deus manda fazer. Então escolhe pessoas idôneas e que sejam prontas a obedecer para ensinar. A palavra do Senhor diz assim no versículo 3: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, ô Timóteo? Se você não estiver pronto para essa guerra, se você não estiver pronto para pagar o preço, você não está pronto para ser obreiro. Se não estiver pronto para fazer uma entrega total, se você não estiver pronto para viver esse chamado, então não viva. E também não escolhe pessoas para que esteja nessa posição, que ele fique dividido entre servir a Deus plenamente como um sacerdote e servir a esse mundo. Palavra de Deus no versículo de número 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Quer dizer, a obra de Deus tem que ter prioridade em você. Se ela não tiver prioridade, irmão, prioridade não é só abrir o culto, prioridade não é só estar na porta, prioridade não é só marcar o dia do ensaio,
Prioridade não é só vir na vigília. Prioridade é você estar à disposição do Espírito de Deus para fazer tudo o que é preciso fazer para que a chama da igreja permaneça acesa. Tem muita gente apagando a chama, irmão, porque ele não se dá, nós precisamos nos dar ao Espírito de Deus, irmão, para o chamado que Deus nos entregou. Foi o que Paulo estava falando com Timóteo. Seja você, Timóteo, seja quem você escolher, precisa ter essa visão de prioridade. Foi o que Deus falou lá para o sacerdote, lá em Levítico. As minhas prioridades precisam ser vistas, os meus propósitos precisam ser cumpridos, a entrega tem que ser total e contínuo e da maneira correta. Ele não podia mudar, o sacerdote não podia mudar, ele tinha que manter a chama acesa da maneira que Deus mandou ele fazer. Olha, tira a cinza, leva num lugar limpo e acende novamente o altar. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Irmão, se alguma coisa nessa vida te embaraça, o teu chamado ou não é aquele, ou você não está valorizando o chamado de Deus. Quando o chamado ele se une, né? Nós vamos ver Moisés, eu li esses dias Moisés, né? Deus chama Moisés, acho que foi esses dias para trás falando sobre isso. Moisés, Deus chama ele, se apresenta a ele e fala: Moisés, eu sou santo, e aonde eu me ponho tem que ser santo também. Então tira a sandália dos teus pés para você falar comigo. Depois Deus vai dar poder para ele, quer dizer, reveste ele, capacita ele. Aí Moisés começa a se esconder debaixo das suas falhas, né? Ah, mas eu sou de pesada língua. Mas Senhor, não se assusta não, Senhor. Não é hoje, não foi ontem, eu sempre fui assim. Se Deus pudesse, ia cortar o pescoço dele ali, irmão. Porque um pouquinho mais para frente Deus vai ficar irado com ele. Ô Moisés, eu escolhi a pessoa errada. Ô Moisés, você está diante de um Deus que pode todas as coisas. Sou eu que faço mudo aquele que fala e surdo aquele que ouve? Não sou eu o dono do ouvido e da boca? Não sou eu o dono de todas as coisas? Por que você está pondo essas coisas mínimas diante de uma grande obra que eu estou entregando para você fazer? Às vezes a gente não tem coragem de falar para Deus, mas a gente pratica muitas vezes. A gente vai fazendo a obra meio a gente não faz e não deixa os outros fazer. Esse dia Deus me chamou muita atenção nisso, que às vezes a pessoa não faz e não deixa os outros fazer. Ele não passa pela porta e não deixa os outros passar. Ele não quer ter trabalho, porque se ele dá trabalho para alguém, ele vai ter trabalho também. Então não faça não, mano, nessa maresia, que a coisa um dia chega lá, irmão. Quando Deus entrega uma obra, não é da minha maneira de fazer, é da maneira de Deus, é da maneira que o Espírito Santo determina. E aí muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito de Deus, porque se eu ouvir a voz dele, meu coração vai, aí eu vou me sentir culpado. Então para que eu vou ouvir a voz de Deus me chamando para fazer o que é certo? Ninguém que milita, quer dizer, ninguém que é chamado para essa guerra pode se deixar embaraçar diante do chamado, do propósito de Deus. Lembra que eu falei agora mesmo? A gente fica pondo culpa lá na frente em alguém e é fácil, mas o espelho que espelha você para dentro é a palavra.
Ó, olha só. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar a quem? A quem, irmão? A quem te chamou. É fácil, ó, é fácil você trabalhando no escritório, no departamento, em alguma coisa, enganar o teu chefe. Mas quando nós falamos das coisas de Deus, você pode enganar aquele que está diante, você não pode enganar Deus. Não tem como nós enrolar Deus, irmão. Não tem como eu enrolar Deus. Eu não fiz porque não. Eu não fui. Porque. Ei, um dia todos nós, a palavra que foi lida assim, né? Se nós sabemos que Ele julga cada um de nós individualmente, que haja temor, pelo menos haja temor dentro de nós. Nós lemos essa palavra esse dia, foi domingo? Foi domingo pregando 1 Pedro? 1 Pedro? Porque quando nós saímos daqui, irmão, está aqui o meu 15 líder, está ali o presidente, está ali o dirigente, está ali o doutor. Aí quando ele sai daqui, quem anda junto comigo o dia todo, irmão? Qual é os olhos que me vê o tempo todo? Então aonde eu vou que ele não me vê? O que eu faço que ele não sabe? O que eu penso que ele não pensa? O que eu sinto que ele não sente? Vou ler de novo. Quem sabe entra no coração do meu quis isso. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Qualquer outra coisa que está tirando o teu foco, a tua visão, do teu chamado, vai ser cobrado. Se você está empenhando mais força em algo humano, quando Deus te chamou para algo espiritual, vai ser cobrado. Eu podia falar outras coisas aqui. Qualquer desculpa que eu der, irmão, pode não ser aceita por Deus, porque atrás da desculpa existe uma deficiência que eu mesmo gerei, para não fazer o que Deus já deixou determinado para ser feito. Não é o que ele criou em um momento da sua imaginação e me pegou de surpresa. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, já existe uma regra de conduta para a obra dele. E nenhum de nós foi pego de surpresa, nenhum de nós foi pego sem entendimento, irmão. Nenhum de nós. Quando eu cheguei ao obreiro, já vi uma liderança, já vi um pastorado, eu aprendi com esse pastorado, eu aprendi com a palavra. Então, se eu não me adequo àquilo que a Bíblia diz, eu não posso dizer que Deus criou algo aqui e eu não sabia. Nenhum de nós é pego de surpresa na obra de Deus. Pode ser pego por causa das nossas falhas, mas não porque Deus vai criar algo que nós já não sabemos, que já está na Bíblia, na conduta de um obreiro, na conduta de um irmão, na conduta de uma igreja, tudo já está aqui. Ninguém vai ser preso. Deus jamais vai nos pegar isso de surpresa, pedir a mim para fazer algo que já não esteja na Bíblia, que Ele já não pediu aos seus profetas, que Ele já não pediu aos seus obreiros, que já não vem de tempos e sendo ensinado no caminhar da presença de Deus e das nossas vidas. Então diz assim o versículo de número 5: se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Se você for colocado dentro de uma corporação militar,
As regras já estão estabelecidas. A conduta daquele soldado já está estabelecida. Temos visto esses dias, eu estava vendo um noticiário, às vezes eu não paro para ouvir noticiário, né? Eu estava vendo ontem, né? Que alguns homens aí importantes da política desistiram do seu chamado, porque se eles passam no dia de hoje, o julgamento podia caçar a sua posição, e aí ele ficaria elegível por 8 anos. Então, eu desisto aqui, faço de bobo aqui assim, aí a lei não me pega, mas já não sabia as regras quando ele entrou? Assim é o militar, irmão. O militar, existe regras de conduta pessoal e de conduta das leis que estão vigentes no país. Não só é só ele fazer cumprir a lei na vida das pessoas, existem regras de conduta para ele mesmo. Então vamos ler de novo o versículo? Versículo 5: se alguém também milita e não é coroado, se não militar com legitimidade. Vamos voltar ao espelho. É fácil eu tirar a ramela do olho de alguém, de tirar o alface do dente de alguém, mas às vezes está em mim as mesmas coisas, mas que eu não tive a preocupação de passar ali no espelho e dar uma olhada. E o meu espelho é o quê? A palavra de Deus. E aí muitas vezes, irmão, o meu trabalho não produz, muitas vezes o meu trabalho não vai para frente, porque eu não estou militando da maneira correta. Vamos voltar lá aos filhos de Arão? Por que Deus ali traz uma ação muito forte, para que as pessoas pudessem entender que Deus não brinca com as suas leis. Como Ele não falha comigo, Ele espera que eu não fale com Ele. Como Ele vai cumprir as promessas que Ele me fez, se eu lutar legitimamente, Ele também espera que eu legitimamente lute as suas leis, as suas normas, as suas condutas, os seus propósitos. Porque o propósito de Deus é levar a mim e aquele que me ouve a uma vida eterna com Deus. Não é brincadeira, não é um passatempo, não é como eu chegar, que nem ontem, um monte de gente aí, né, abriu mão do seu chamado por um propósito que ele tem lá na frente, ou até para não ser pego pela lei. A obra de Deus não é assim. Meu Deus, o tempo já terminou. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até privações, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Se alguém recebe ou não recebe, já não é problema meu. O meu problema é pregar o evangelho e fazer com que as pessoas reconheçam a verdade de Deus. Se alguém olha isso e me julga como errado, a Bíblia diz assim: se alguém te condenar estando errado, você está justificado. Mas se alguém te apontar sendo você culpado, você não está justificado. Então Paulo vai dizer assim: se alguém vai me justificar, é Deus, porque eu sei que prego e faço a obra de Deus legitimamente. Se alguém me olha como um malfeitor, Deus vai justificar. Mas se alguém olhar em mim e ver que eu sou relapso do que faço, então Deus não vai me justificar. E aí então vamos de volta para o espelho, né? Porque às vezes é fácil nós, mas não dá certo, mas não é por causa daquilo.
às vezes pode ser que o que não dá certo por causa disso aqui, ó. Da maneira com que esse daqui vê o reino, da maneira com que esse daqui vê a palavra, da maneira com que esse daqui quer determinar o que pode e o que não pode no reino de Deus. Quando Deus nos contrata para a obra dele, é como uma grande empresa, irmão, que está funcionando, e ele me coloca ali para uma função e diz: meu querido, faça a tua função da maneira com que eu quero que você faça. Não crie coisas novas, não deixe de fazer, só cumpra o que diz respeito a você. Ó, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Hoje está tão difícil, as pessoas sofreram pela obra de Deus. Hoje está tão difícil as pessoas querem pagar preço pela obra de Deus, por amor das almas, fazer muito mais do que elas fazem. Às vezes tem membro na igreja fazendo mais do que o obreiro. Às vezes tem um membro da igreja servindo a Deus na palavra mais do que um obreiro. Não pode, né, irmão? Pode? Pode, irmão? Acontece, mas não deveria. O obreiro deveria ser sempre o exemplo. O obreiro deveria ser sempre aquele que vai na frente acendendo a chama. Irmão, obedece. Irmão, serve a Deus. Irmão, ó, o certo é esse. Ó, irmão, a verdade é essa. Aí a pessoa olha em você e fala: mas ele está falando, mas ele faz. Ó, irmão, não faça assim porque Deus não se agrada. Aí a pessoa olha em você e fala: mas ele também faz. Quando Jesus falou aos seus discípulos: vocês querem ser igual a mim? Negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e seja como eu. Ó. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a que está em. Então Paulo falou assim: eu sou exemplo em tudo, por amor das almas, por amor das vidas, manter a chama acesa, manter a chama acesa. Ó, vamos encerrar. 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele. Essa confiança, né, irmãos? Até agora, acho que é próximo trimestre da escola bíblica vai falar sobre isso, de homens que o mundo não foi digno deles, né? Acho que a escola bíblica vai falar, acho que, se eu não me engano, o texto acho que é esse: os homens em que o mundo não foram dignos deles. É que nem quando Deus fala com Abraão, né? Abraão, sai da tua segurança, sai do meio da tua parentela, larga tudo para uma terra que eu. Abraão viveu isso, irmão. Ele peregrinou na terra, mas ele não tomou posse dela. Sim ou não? Mas ele tinha certeza que um dia ele vai viver isso que Deus falou, a nova Canaã. Ele falou: você não vai ver, Abraão, a tua descendência nessa terra vai ver a nova, mas eu tenho uma esperança para você, eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa. Tudo que diz respeito a você na terra eu vou fazer cumprir. Todas as famílias serão benditas em você, Abraão. Mas Abraão trabalhou por uma Canaã celestial, porque essa terrena ele não ia tomar posse. A gente quer tomar posse desse mundo, né? A gente quer muitas vezes se prender às coisas dessa vida, como aquele que é chamado para a obra, a esperança maior dele. Sim ou não? Ó, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele,
reinaremos. E se negarmos também Ele, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por isso que a obra de Deus, ela nunca vai morrer, irmão. Ela nunca vai morrer enquanto Jesus não voltar à sua igreja, não voltar a buscar o seu povo. O Evangelho vai continuar salvando almas. Pode não salvar hoje com a mesma quantidade que salvava antigamente, mas ela continua sendo verdade, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele